Amém. Quais são os meus irmãos? Eita, ânimo! Fique de pé, vamos celebrar o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga: temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, diga nas mãos de quem está, declare: está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você já se sentiu nas mãos de alguém? Ou alguém já disse para você em algum momento da sua vida: você está na minha mão, hein? Alguma vez você já viveu uma situação de insegurança, que você sentiu que você não tinha o domínio da sua própria vida, das suas escolhas, das suas decisões? Talvez alguns de nós já tivemos durante a nossa vida momentos assim, em que a gente nem decidia pela gente, decidiam pela gente. Mas como é bom estar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque às vezes estando na mão de alguém, ou sujeito a alguém, aquela pessoa, ao invés de ficar com a mão assim, olhe para cá, ela faz isso, e aí a coisa complica. Mas que bom que eu e você estamos nas mãos do Senhor, amém? Você pode dizer amém a isso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga a você mesmo: porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, oh, glória a Deus, está nas mãos dele. Você pode dizer: está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Sim, Senhor, nós estamos em tuas mãos e nós não temos o menor propósito de sair das tuas mãos. É em tuas mãos, Senhor, que nós somos guiados, dirigidos, orientados, sustentados, nutridos, supridos. Oh Deus, é na tua presença, é junto ao Senhor que o nosso ser se completa. Obrigado por este momento, obrigado por estarmos na tua casa, na escola de cura mais uma vez, e podermos, Senhor, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Podemos, Senhor, crer, acreditar na segurança de estar em Ti. Move a nossa vida, move o nosso ser, nos desperte, Senhor, para as coisas que ainda não vimos, que ainda não sentimos, que ainda não vivemos, meu Pai. Tanta coisa que o Senhor tem ministrado a nós, alertado a nós, e às vezes, Senhor, com o coração sem perceber, sem entender, sem saber, nós não nos servimos de tudo que o Senhor nos disponibiliza. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos num lugar com um propósito, Pai, e com certeza o teu Espírito, por tua palavra, nos falará. Com certeza
o teu Espírito, Senhor, que nos conhece, irá expor-nos para nós mesmos, para que a gente saiba quem nós somos, para, Senhor Deus, então vendo, Senhor Deus, toda a nossa estrutura, nos lançarmos em Ti, sobre o Senhor, no Teu cuidado, na ambiência de proteção do Senhor. Como é bom ter ao Senhor, como é bom sentir ao Senhor, como é bom ter alguém tão supremo como o Senhor, que não há outro como Tu. Ó Deus, que a gente possa não só orar, mas recorrer, nos achegarmos, como diz a palavra, com confiança ao trono da graça, para acharmos graça e misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, hoje é um tempo oportuno, hoje é um momento exato, Senhor, para nós sermos ajudados. Então é um dia, um tempo, é um momento, é a hora em que nós vamos então, entendendo isso, nos lançarmos sobre o Senhor, porque o Senhor é o nosso lugar seguro. Em Ti que nós temos colocado a nossa confiança, e naquilo que nós estamos falhando, que hoje, com esta palavra, nós sejamos mais uma vez alertados, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua glória, que o Teu poder esteja agora nos ministrando, em o nome de Jesus. Quem concorda? Espírito, és bem-vindo. Diga ao Espírito Santo: vem inundar, encher este lugar físico e a sua vida. Declare isso ao Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Bendito Deus, louvado seja o Senhor, Senhor maravilhoso. Venha, Senhor, nos ministrar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Aleluia. Tua Glória a presença. Bendito Deus, bendito Senhor. Eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Senhor. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluias. Quem aqui pode agradecer a Deus? Quem aqui pode celebrar ao Senhor? Quem aqui
Quem aqui pode agradecer por esta segurança, por esta presença? Oh Deus maravilhoso, quem aqui pode? Sim, bendito seja o Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Oh, se você quer provar isso, levante a sua mão mais uma vez ao Senhor e diga: Senhor, eu vou provar mais uma vez disso, eu vou viver isso mais intensamente. Vamos provar glória o a quão Deus. real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Talvez você pense: mas a gente cantar Santo Espírito é bem-vindo aqui, ele já não está na minha vida, não veio comigo. Isso é uma verdade, mas você precisa entender que o Espírito Santo não está recluso em você. Aquilo que tem dele em você é o pouco que você está vivendo, mas ele tem muito mais, e ele é muito mais do que isso. Então ele veio comigo, veio com você também, mas ele está aqui, a glória dele está aqui. Então quanto mais do Espírito, mais eu preciso, mais você precisa. Quem entendeu? Podemos então cantar mais uma vez: Santo Espírito é bem-vindo aqui? Podemos? Podemos? Então vamos cantar isso, vamos declarar isso: Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vamos dizer ao Senhor: aleluias, glória a Deus. Levante a sua mão comigo, levante e diga: o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sim, Senhor. Vem inundar, encher este é o desejo do nosso coração. É o aleluia, sermos inundados, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Podemos aplaudir ao Espírito Santo? Eita Deus maravilhoso, Senhor nosso, graças a Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mãe e todo ser que neles há.
Deus Criador, toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei, levante a sua mão e diga: Celebrarei aleluia, a Ti, ó Deus, com meu na Tua viver. unção, na Tua presença, no Teu poder, na Tua virtude. Cantarei, contarei Bendito o Teu as nome, bendito Tuas Senhor. obras. Glória a Deus. Pois Bendito Teu por nome. Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu Vai, és Senhor. o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com Glória a cânticos de júbilo, Vai, Senhor. pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Sim, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Maravilhoso Senhor. Honra, Deus exaltado. a glória, Bendito seja o Senhor. a força e o poder ao Rei Jesus, glória a Deus. e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Você pode se dirigir a alguém que não veio com você e dizer isso. Que bom que você está aqui. Alguém que não veio com você
Pode? Que bom que você está aqui. Amém. Juninho, você não veio comigo, que bom que você está aqui. Você não veio comigo, que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a Raninha fez aniversário ontem. Podemos celebrar com palmas a vida dela? Eita! Maravilha! O número de anos eu não vou dizer, mas eu vou lhes dizer uma coisa: o que ela fez ontem eu já fiz. Tem um tempinho. Nós estamos hoje, meus amados irmãos, com o retiro de jovens, muitos irmãos lá acompanhando, ajudando, intercedendo, ministrando. E nós temos também muitos irmãos nossos viajando, muitos. E que bom que você está aqui, que bom estar aqui junto com você. Em nome de Jesus, que maravilha. Então eu quero pedir ao pastor Enéas que venha aqui. O pastor André vai nos ministrar, daqui a pouquinho ele pode vir também de uma vez. Mas eu gostaria de pedir a vocês, vamos fazer um clamor pelo retiro de jovens. Está acontecendo algum problema? Não sei, eu só sei das bênçãos. Sexta-feira, 6 batizados com o Espírito Santo. No sábado pela manhã, uns 10 vindo ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Salvador, outros realiançando seu coração, voltando para Ele. Um momento de bênção de Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer um clamor agora pelo retiro. Nós vamos estar hoje à noite no culto, às 18h30, celebrando a ceia do Senhor. Nós estaremos aqui com o retorno daquele grande grupo, aqui para a gente cultuar ao Senhor. E nós vamos agora, eu convido você a fazer um clamor pelo retiro. Me veio o seu coração, deve ter alguma questão espiritual, nós vamos proclamar em nome de Jesus. Por certo, não é nenhum problema. Por certo, é o clamor da igreja para que a glória de Deus resplandeça ainda mais. Você concorda? Amém. Amém. Então, agora é só oração pelo retiro. Então, diga aí para o seu irmão, nós agora vamos clamar pelo retiro. Glória a Deus. Podemos, pastor? Podemos. E logo após essa oração, o pastor ora pelo pastor André. Vamos clamar. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Senhor Deus, em tua presença, Senhor, a tua igreja esta manhã, Senhor, com o coração aquecido pelo teu Espírito. Nós, Senhor, estamos unânime de que o Senhor está aqui operando em nossos corações. Oh, Senhor, é por fé que nós nos aproximamos deste lugar. E é neste lugar da fé, Senhor, que nós queremos agora, Pai, elevar, Senhor amado, o nosso clamor a Ti pela vida da juventude, Senhor, naquele sítio em Barra Alegre, meu Pai. Ó Senhor, nós em gratidão por cada um, nós queremos bendizer a Ti, pela vida de cada um, pela vida de cada, Senhor, ministrante de intercessão naquele lugar, pela vida, Senhor, de quem vai ministrar, Senhor, ainda neste dia, Senhor, ali a Tua palavra. Senhor, nós, Senhor, Te louvamos pela obra que o Senhor está fazendo naquele lugar, meu Pai. Mas, Senhor, nós sabemos que, Senhor, o inimigo não brinca de ser inimigo. E nós queremos Te pedir que o Senhor continue, Senhor, o Senhor espremer, meu Deus, as feridas, tirar, Senhor, aquilo que está pulurento, curar a juventude no que precisa, meu Pai. Se algum intento de Satanás, nós clamamos para que seja jogado por terra. Se tem algo, Senhor, para atrapalhar e roubar a alegria, se há roubadores de bênção, de alegria, sejam eles, Senhor, frustrados o plano, meu Pai. Porque nós declaramos sobre aquela ambiência a glória do Senhor exponencialmente. Seja multiplicada esta glória sobre cada cabeça da juventude, do adolescente, da criança, do Senhor, daqueles mais maduros que estão juntos. Põe a tua mão, meu Pai querido, fala ao coração, meu Deus, toca na necessidade mais e mais, edifica, Senhor, e suscita ali obreiros para a tua seara, Pai. Nós clamamos, porque ali já tem obreiros, mas, Senhor, nós clamamos que o Senhor traga ao coração uma chama, meu Pai,
o fogo, que, Senhor amado, chegue ao trono da tua glória, como cheiro suave, aleluia, de obreiros, obreiras sendo formados, meu Deus, com desejo ardente de fazer a tua obra, glorificando o teu nome e conquistando almas. É o que nós, Senhor, colocamos diante do Senhor e pedimos que quando eles vierem, Senhor, saindo dali, o Senhor os guarde no caminho, livra do mal, abençoa, Senhor, a condução, meu Deus, os carros, livra, Senhor, de qualquer, Senhor, mal na estrada, e que, Senhor, ninguém seja imprudente, que, Senhor, livre dos imprudentes na estrada, põe a tua mão e os faça chegar em paz. É que o Senhor, nós oramos crendo em nome de Jesus. Também, Senhor, teu filho vai ministrar, Senhor, a tua palavra, Senhor, debaixo desse tema que o Senhor tem gerado em seu coração. Nós pedimos, Senhor, que o tratamento, Senhor, em nossos corações seja, Senhor, como uma luva, caia como uma luva em nossas necessidades. Senhor, abre, Senhor, a porta, Senhor, da palavra sobre a mente do teu filho e, Senhor, ajuda-o, entrega tudo que o Senhor tem, porque da tua despensa não falta e tudo está preparado. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Deixa eu de imediato fazer a leitura junto com você, inicialmente de alguns versículos em Êxodo capítulo 4. Enquanto você está de pé, a gente vai fazer a leitura de pé e depois a gente, é claro, vai utilizar outros versículos também. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Nosso tema nessa manhã é a insegurança. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Minha Bíblia aqui está na tradução, na versão Almeida atualizada, talvez um pouquinho diferente da sua, mas dá para a gente compreender. Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Versículo 10 também. Adianta um pouquinho aí. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor, unidos em um propósito, uma escola de cura. Tive também a oportunidade, o privilégio de estar lá ministrando a palavra na sexta-feira à noite, retiro dos jovens. Também fiquei muito feliz, compartilhei com o pastor Ednei a alegria de ver jovens buscando ao Senhor, jovens se derramando na presença do Senhor, e isso traz muita alegria ao nosso coração. Falando em insegurança, nós vivemos um tempo onde os jovens, eles têm acesso a muitas coisas, acesso a muitas informações, mas muitas vezes buscando isso no lugar errado. Eles têm muitas informações, mas pouca referência, pouca verdade. E isso pode se transformar num problema. Então, quando a gente vê uma juventude reunida num retiro, separando tempo para buscar o Senhor, encontrando no Senhor a referência para a vida deles,
Isso traz muita alegria ao nosso coração, porque apesar de a gente ver multiplicação do pecado, da iniquidade, a gente vê tanta coisa sendo distorcida hoje em dia, a gente também sabe que ainda existe um remanescente na terra que busca o Senhor e que tem encontrado no Senhor a referência e a segurança que nós precisamos e que eles jovens tanto precisam. Amém? Irmãos, como eu disse, o tema de hoje, a insegurança, a gente vê e encontra na palavra de Deus muitos textos, muitas histórias, onde homens que realizaram grandes obras passando por insegurança. A insegurança, ela pode fazer parte da nossa vida em alguns momentos, como fez parte da vida de Moisés. A gente lendo aqui, quando Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro no Egito, para ir e libertar, para ir falar ao povo, falar a Faraó. Moisés se sente inseguro e incapaz de realizar aquela tarefa, de cumprir aquele chamado, aquele propósito, mas Deus mostra para ele que Deus tinha tudo o que ele precisava, todos os recursos que ele precisava para que ele fosse bem sucedido naquele propósito. Amém? Na nossa vida também não é diferente. Nos nossos momentos de insegurança, a gente sabe que nós podemos contar com um Deus que pode trazer a orientação, a direção e a segurança para nós, para que a gente seja bem sucedido. Amém, irmãos? Irmãos, Jeremias capítulo 1, versículo 6, em diante, vai falar do chamado de Deus na vida de Jeremias. E a gente também encontra aqui um momento de insegurança na vida de Jeremias, pois diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino, ou seja, incapaz. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Um momento de insegurança também, na vida de Jeremias, um jovem que também foi chamado, comissionado para uma grande obra, uma grande missão, e também se encontrou incapaz para realizar aquela tarefa. Assim como Moisés, ele viu nele todas as suas impossibilidades para cumprir o chamado. Jeremias também, de pronto, de imediato, uma tendência natural, quando nós somos chamados para uma tarefa, para uma missão, para fazer algo que talvez a gente ainda não fez ainda, algo novo na nossa vida, é a gente encontrar primeiro as nossas impossibilidades, toda a nossa incapacidade para realizar aquilo. E é claro, irmãos, que também, personagem do mês, Gideão, a gente também encontra esse mesmo cenário. Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse, porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? Então a gente encontra também na vida de Gideão um momento de insegurança, quando Deus chama ele, comissiona ele para uma tarefa, para uma missão, para uma batalha, para uma guerra, e ele enxerga nele toda a sua incapacidade para realizar aquela tarefa. Então, se a gente encontra um momento de insegurança na vida de Moisés,
na vida de Jeremias, na vida de Gideão, e a gente vê como eles foram instrumentos de Deus para realizar uma tão grande obra. É claro que na nossa vida a gente também vai passar por momentos de insegurança. Então, momentos de insegurança, é normal a gente passar. A insegurança, ela anda lado a lado com o medo. Como também momentos de medo na nossa vida, é normal acontecer esse sentimento. Até porque o medo, até um determinado ponto, ele é preventivo para a nossa vida. Ele não pode passar da medida a ponto de dominar a nossa vida. A insegurança também, até certo ponto é normal. Mas quando a insegurança começa a ser um impedimento na nossa vida, começa a paralisar a nossa vida, aí nós precisamos sair desse lugar. Então a gente viu na vida de Moisés, de Jeremias, de Gideão, na nossa vida também vai acontecer. Na nossa vida também já aconteceu, em algum momento, na nossa vida, se a gente olhar, meditar agora sobre a história da nossa vida, a gente vai ver que nós passamos por momentos de insegurança. Nós vamos perceber também que em alguns momentos a insegurança nos impediu, mas nós vamos ver também que em alguns momentos da nossa vida a gente venceu a insegurança e nós realizamos aquilo que precisava ser realizado. Amém? Então, esses momentos eles são normais de acontecer na nossa vida. A insegurança, o medo, mas a gente não pode parar diante desse sentimento de insegurança. A gente não pode parar diante do medo, diante da dúvida e diante das nossas limitações. Porque a insegurança sempre nos faz enxergar as nossas limitações. Mas aí quando a gente olha para o Senhor, quando a gente vai à palavra do Senhor, quando a gente confia no Deus que nós servimos, nós encontramos um Deus que pode suprir as nossas limitações e fazer com que a gente vença no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui rapidamente passar com você, eu fiz algumas anotações, peguei algumas coisas em estudos, pesquisas, acrescentei algumas coisas aqui. Primeiramente, o que é insegurança? A insegurança é um estado emocional caracterizado pela falta de confiança em si mesmo e em sua capacidade. É uma sensação de incerteza, de instabilidade, capaz de afetar várias áreas da vida de um indivíduo, como relacionamentos, trabalho, estudo, autoestima, e a gente pode dizer a vida com Deus, relacionamento familiar e tantas coisas na nossa vida. Então, é uma sensação, é um estado emocional caracterizado pela falta de confiança. A falta de confiança traz insegurança. Então, nós precisamos pensar sobre isso na nossa vida. Até que ponto a insegurança tem afetado a nossa vida? Até que ponto a insegurança tem afetado os nossos relacionamentos? Até que ponto a insegurança tem limitado os propósitos que Deus tem para a minha vida? Até que ponto a insegurança tem limitado a minha vida? Até que ponto eu tenho sido limitado pela insegurança? Nós precisamos pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vai levando a vida e não pensa, não medita que a gente pode estar procrastinando as coisas, adiando as coisas, não vivendo muitas coisas por causa de uma sensação de insegurança. Uma sensação que pode ter crescido, inicialmente uma sensação, mas que pode ter sido potencializada na nossa vida, essa sensação, a ponto de se transformar numa crença que domina a nossa mente e nos limita em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então precisamos pensar sobre isso. Possíveis causas da insegurança. A insegurança, ela pode ter diversas causas, como experiências passadas negativas, falta de reconhecimento ou de apoio, comparação constante com os outros, medo do fracasso, medo do julgamento das outras pessoas,
uma baixa autoimagem, autoconceito, autoestima, entre outros fatores. Essas experiências e pensamentos negativos podem levar a uma visão distorcida de si mesmo, em que a pessoa se percebe como inferior, inadequada e incapaz. Então, irmãos, nós precisamos avaliar isso na nossa vida, porque às vezes a gente para por causa de experiências que não deram certo na nossa vida. Muitas vezes a gente é paralisado pela insegurança, porque num determinado momento da nossa vida, a gente tentou fazer algo, aquilo não deu certo, e nós recebemos uma crítica, uma correção. Olha aí o cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Nós que somos pais, talvez a gente viveu isso enquanto criança e a gente tem que ter o cuidado. Quando uma criança tentando fazer algo certo, ela erra e falha, e muitas vezes a nossa crítica vem de forma pesada sobre a vida daquela criança, e a gente forma uma criança insegura, porque a gente está transmitindo uma mensagem para ela de que ela não é capaz de realizar aquilo. Então, se o seu filho, tentando fazer algo, ele errou, falhou, incentiva ele a tentar fazer de novo, a fazer até que dê certo, mostrando para ele que ele é capaz. Ajude, não faça para ele, mas oriente ele. Então nós precisamos entender esses detalhes na nossa vida. E às vezes a gente, em algum momento da nossa vida, nossa infância, juventude, ou até recentemente, a gente falhou em alguma coisa e não tem a condição de tentar novamente. Eu me lembro da pesca de Pedro, quando ele pescou a noite inteira e não pegou nada, e ele voltou com certeza frustrado daquela pesca, apesar de ele entender que ele tinha capacidade naquilo que ele estava fazendo. Naquele momento não deu certo. E aí Jesus chega naquele momento e fala para ele voltar ao mar e lançar as redes novamente. E Pedro podia ali naquele momento ser paralisado pela insegurança, pela frustração que ele teve naquela tarefa e dizer não vou, não volto de jeito nenhum. E ele até mostrou inicialmente, dizendo para o Senhor, nós já tentamos, mas nós não pegamos nada. Mas aí depois ele foi e virou e disse, mas porque o Senhor manda, nós vamos voltar lá e vamos lançar as redes. Então, irmãos, muitas vezes a gente precisa de uma palavra vinda do Senhor, para que a gente venha romper com a insegurança, confiando naquilo que o Senhor diz. E a pesca foi maravilhosa. Se ele tivesse deixado o medo, a incredulidade, a insegurança parar ele não ia viver aquela experiência. E os desafios de Deus na nossa vida são assim: a fazermos, realizarmos coisas que a gente, humanamente, muitas vezes não é capaz de fazer. Então a gente precisa aprender a viver com isso, vencer a insegurança com a fé. Depois que Pedro pegou muito peixe, parece até engraçado isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim: agora você vai ter que largar os peixes, a rede, que eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. Aí Pedro deve ter pensado: meu Deus, eu sei pescar peixe. E até quando eu não consegui pescar, Jesus falou comigo, eu fui lá e peguei muito peixe. Mas Jesus tinha algo novo para a vida dele. E a gente não pode ser paralisado pelo medo e pela insegurança. Quando a gente sabe que Deus tem algo novo para a nossa vida, nós precisamos crer nas promessas, no chamado, para que Ele nos leve, sim, muitas vezes a fazer algo que a gente nunca fez antes. Mas sob a palavra dEle, sob a ordem e a direção dEle, a gente pode ter a confiança, a segurança de que vai dar certo. Porque nós somos falhos, mas nós servimos a um Deus que não falha, que é infalível. E tem muita gente que vive insegurança na sua vida porque não se admite errar e falhar.
E a gente precisa entender que nós, em algum momento da nossa vida, a gente pode falhar em alguma missão. E isso não é o fim. Porque tem muita gente que não faz nada, que não decide nada, que não sai do lugar, porque tem medo de errar. Se transforma numa pessoa insegura, que não confia, que não decide, que não se posiciona, que não faz, que não avança, adia tudo na vida, deixa tudo para depois por causa da insegurança. Então, irmãos, eu quero compartilhar com você aqui rapidamente também quais são os sintomas da insegurança. Normalmente, os sintomas de uma pessoa que sofre insegurança incluem ansiedade, indecisão. A pessoa é indecisa para tudo, para tudo. A indecisão se torna um tormento na vida dela. Desconfiança exagerada. Nos dias de hoje, a gente sempre desconfia de alguma coisa, né? É tanta fraude, é tanta coisa que a gente fica meio desconfiado. Mas uma desconfiança exagerada, desconfia de tudo, desconfia de todos. A pessoa não faz nada por medo da desconfiança, medo de tudo. Isso é insegurança. Autocrítica exagerada também. Uma autocrítica é importante, mas quando isso passa para um exagero, em que a pessoa se critica o tempo inteiro, uma baixa autoestima, autoimagem, o autoconceito dela, ela sempre pensa nela de forma pejorativa, constante necessidade de aprovação externa. Isso é característica, isso é sintoma de uma pessoa insegura. Ela precisa o tempo inteiro da aprovação das outras pessoas, as outras pessoas terem que estar aprovando, elogiando ela o tempo inteiro. Evitar situações novas e desafiadoras. Isso acontece na nossa vida de vez em quando, irmãos. Pelo menos quando eu chego num ambiente que eu não conheço ninguém, inicialmente eu me sinto meio inseguro. É meio estranho, diferente para a gente. Dificuldade em expressar opinião e sentimentos. Medo de rejeição e abandono. Então, isso são sintomas de insegurança na nossa vida. E eu sei que em algum momento da nossa vida, a gente passou por situações assim. Eu sei que em algum momento da nossa vida, da minha, da sua, a gente teve medo. Medo da crítica, medo da rejeição, medo da correção, medo de não dar certo. Eu sei que eu tive, e você também teve, experiências na sua vida que não deram certo. Isso é normal. Eu tentei tantas coisas na minha vida que não deram certo. Tive sonhos de criança, jovem, que foram frustrados, não deram certo, não aconteceram do jeito que eu esperava, do jeito que eu imaginava. E é claro que eu, como um cristão, hoje eu reconheço que tudo aquilo que eu tinha como uma frustração na minha vida, era Deus me livrando de algo que não era o propósito e o projeto dele para a minha vida. Então, eu tive frustrações, mas eu não sou uma pessoa frustrada. Eu cometi erros e falhas na minha vida, cometi. Mas eu não sou uma pessoa que vive no erro.
Eu tive momentos de insegurança na minha vida. Sim, eu tive. Mas eu não sou e não posso ser uma pessoa que é dominada pela insegurança. Porque se eu fosse dominado pela insegurança, eu não poderia nem estar aqui, irmãos, falando. Eu ia ficar a vida inteira repetindo, reproduzindo o que Moisés falou. Senhor, não sei falar. Senhor, não sei falar. Irmãos, inicialmente a gente pode ter até encontrar em nós uma falta de capacidade, falta de habilidade. Sim, pode, mas a gente não pode ficar potencializando isso até que isso se transforme numa verdade absoluta que nos impede de realizar aquilo que nós precisamos realizar. Eu poderia ficar o tempo inteiro falando como Gideão. Minha família é mais pobre, minha família é pior. E além da minha família ainda ser a pior, eu ainda sou o pior da minha casa, eu sou o menor da minha casa. Eu não consigo, eu não vou fazer, não tem condição de eu fazer. Eu poderia ficar somatizando isso na minha vida e parar diante dos desafios que Deus tinha e tem para a minha vida. Mas em algum momento da nossa vida, a gente precisa decidir vencer a insegurança, vencer o medo. Irmãos, nós somos cristãos aqui, nós somos discípulos de Cristo, nós caminhamos com o Senhor. Em algum momento da nossa vida, Deus vai permitir um desafio em que a gente vai precisar se posicionar em fé e confiar mais no Senhor do que na gente mesmo. E dizer para o Senhor: Senhor, verdadeiramente eu não posso, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor está comigo, eu vou fazer. Se o Senhor está comigo, vai dar certo. Assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com Jeremias, assim aconteceu com Gideão. Ele fez prova com Deus, mas ele fez prova porque ele queria obedecer o Senhor. Ele quis a confirmação, mas porque ele queria realizar a missão que Deus tinha para a vida dele. Então, irmãos, em algum momento da nossa vida, porque todos os nossos dias, Deus conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. A gente não conhece o futuro. A gente pode ter algumas revelações de algumas coisas, mas a gente não sabe tudo que vai acontecer na nossa vida. Não! Mas nem por isso a gente tem que viver escravizado pela insegurança ou pelo medo. Tem pessoas hoje em dia que têm medo de sair de casa. Fica dentro de casa, assistindo as notícias de violência, as tragédias, e não consegue pôr o pé fora de casa porque tem medo de tudo. Tem medo de todos. Foi dominado pela insegurança, foi dominado pelo medo. Nós não sabemos o que vai acontecer, os desafios que a gente vai enfrentar na nossa vida, mas a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele sabe, que Ele conhece todas as coisas, e que se nós temos um coração fiel a Ele, temente a Ele, temendo a Ele, é suficiente, a gente não precisa temer as outras coisas. Então, em algum momento, nós temos que romper com a insegurança, romper com o medo que paralisa a nossa vida, para confiar no Senhor, para crer no Senhor, para se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu coloco as rédeas da minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor sabe melhor do que eu como guiar a minha vida. E nós vamos ser desafiados pelo Senhor a fazer isso. Em algum momento, e a sua decisão e a sua
O seu posicionamento vai fazer toda a diferença na sua vida. Ou você vai ficar com a sua insegurança, ou você vai se posicionar com a fé que você tem no Senhor, na palavra do Senhor, e vai vencer e romper e viver as bênçãos e os projetos de Deus na sua vida. Mas é também um momento de decisão. E é claro, irmãos, e diante de todo esse cenário que eu tentei trazer para vocês, eu preciso falar como vencer a insegurança. Eu não vou ler o texto aqui, mas eu vou mencionar duas histórias, rapidamente aqui. A história de Davi contra Golias e a história dos 12 espias. Davi, por quê? Porque aquele incircunciso filisteu estava desafiando todo o exército de Israel, e aqueles homens que ainda tinha alguma habilidade, familiaridade, estavam acostumados com a guerra, se sentiram inseguros e medrosos diante daquela situação e foram paralisados pelos filisteus e por Golias, aquele filisteu. E aí de repente aparece naquele cenário o Davi, que nem foi lá para guerrear, foi lá para levar um mantimento, e percebeu que aquele incircunciso filisteu estava desafiando o exército do Deus vivo. E ali, apesar de ele não ter a armadura apropriada, as armas apropriadas para aquele embate, para aquele combate, ele se posiciona confiando em Deus, porque ele falou para o filisteu: você vem contra mim com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele se utilizou do que ele tinha, confiando em Deus, e venceu aquela batalha. E eu quero dizer para você que muitas vezes os Golias se levantam contra a nossa vida com uma aparência de que a gente não pode vencer nunca, apresentando para nós um cenário em que a gente se considera incapaz de vencer. Mas, irmãos, nós não podemos parar diante dos Golias que se levantam, porque nós estamos assentados com Cristo acima de todo principado, de toda potestade. Eu quero dizer para você que nós enfrentamos dois inimigos, um do lado de dentro e um do lado de fora. Um inimigo é a nossa própria carne. O outro inimigo a gente sabe que é Satanás com seus demônios. Esses inimigos, eles muitas vezes vêm contra a nossa vida com uma aparência de que são mais fortes e poderosos do que verdadeiramente são. Fazem muito barulho para assustar e paralisar a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele não só venceu, mas ele triunfou. E triunfar é mais do que vencer.
Vencer é você venceu, ganhou uma batalha do seu inimigo e voltou para casa. Triunfar é você ganhar a batalha e desapossar e pegar todos os despojos do inimigo e aniquilar ele e voltar vencedor e triunfante para sua casa. Jesus, ele não só venceu, Jesus venceu e triunfou. Ele despojou, ele desapossou todo principado e potestade para nos conceder a vitória, confiando na autoridade, legitimidade da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário e no nome precioso e poderoso que nós, a igreja, podemos usar. Para que a gente não seja limitado pelas nossas inseguranças e os nossos medos. O diabo usa situações e circunstâncias para gerar pavor na nossa vida, mas ele está destornado e destruído na nossa vida, porque o mais valente está conosco, o Senhor Jesus Cristo. Não é confiando na gente, não, é confiando nele. Davi ali, ele teve confiança. Diante das suas incapacidades, diante da sua falta de recursos. Mas eu quero dizer algo para você, que para você vencer a insegurança, além de você confiar em Deus, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, você precisa confiar em Deus de todo o seu coração. Além disso, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. E diante dos nossos desafios, muitas vezes a gente é uma pessoa negativa, só pensa no que deu errado. Aí quando as pessoas foram falar com Davi, Davi, você não tem condição. Saul pega a armadura, meu Deus do céu, a armadura nem cabe nele. Você não tem chance nenhuma, Davi. Os irmãos dele, menino, o que você está fazendo aqui? Ele não ouviu o que as pessoas estavam dizendo. Ele trouxe a memória que trazia esperança. Sabe o que ele fez? Vocês não sabem o que eu já passei cuidando das ovelhas. Vocês acham, a imagem que vocês têm de mim é que eu sou um pastorzinho somente de ovelhas. Mas cuidando das ovelhas, eu já venci o urso, eu já venci o leão, e eu vou vencer também esse incircunciso. Então, irmãos, pare somente de olhar para as derrotas que você teve na vida e comece também a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que você já venceu, aquilo que você já rompeu, para que você não seja dominado pela insegurança. Amém? Nós precisamos ser pessoas positivas. Eu não estou falando de confissão positiva. Estou falando que nós precisamos ser pessoas positivas. Você já viu uma pessoa negativa? Em tudo, ela tem uma habilidade fantástica de identificar tudo de ruim que tem numa pessoa, tem numa situação, numa circunstância, que tem nela mesmo. A pessoa fala, chega na igreja, irmão, vamos fazer um culto especial domingo de manhã, no terceiro domingo, uma escola de cura. Ah, não, mas isso aí não vai dar certo. Por causa disso, por causa daquilo, e ela vê só um monte de defeito. Tudo que planeja fazer, não vai dar certo. Só pensa negativamente. Assim era aquele exército diante daquele filisteu. Mas Davi confiou em Deus. Trouxe a memória que trazia esperança. E venceu a insegurança e venceu a batalha. Assuma a sua identidade em Deus.
Encontre a sua identidade em Deus e não no que as pessoas dizem. Porque na minha vida eu também achava que eu era um monte de coisa. Fiz faculdade para uma coisa, depois achei que não era aquilo. Eu me identifico mais com outra coisa até eu encontrar Jesus e encontrar nele o chamado e o propósito que ele tinha para a minha vida e encontrar nele a minha verdadeira identidade. Isso sara, isso cura a nossa vida. Isso remove toda a insegurança, isso remove todo o medo. Porque mesmo que em algum momento da nossa vida a gente tenha falhado, a gente tenha sido rejeitado, porque o medo da rejeição também traz insegurança, o Senhor nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Alguns pastores que tratam com esses assuntos vão dizer, utilizando esse texto, porque algumas pessoas foram rejeitadas no ventre da mãe já, até mesmo antes de ser concebido. Mas antes da fundação do mundo ele já foi eleito, ele já foi escolhido, ele já foi amado pelo Senhor. Então quando a gente vai ao Senhor Jesus Cristo, a gente é sarado nas nossas emoções. Porque nós encontramos nele todo o amor que nós precisamos, toda a graça que nós precisamos e todos os recursos que nós precisamos para sermos o que Ele quer que a gente seja e para fazer o que Ele quer que a gente faça. Aquele que nos chama, Ele é o mesmo que nos capacita, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que libera do céu todos os recursos que nós precisamos para que a gente seja fiel e vitorioso naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então nós precisamos ter isso bem resolvido na nossa vida. Quem nós somos é o Senhor que diz, é nele que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. E para a gente concluir, eu falei dos 12 lá, porque os 12 espias, você conhece a história e 10 voltaram desanimados, a gente não vai conseguir, o povo lá é muito grande. E não tem chance nenhuma para a gente é como gafanhoto diante deles. A identidade que ele trouxe diante daquela situação para eles foi essa. Mas a gente sabe que 2, o Senhor nos prometeu e a gente vai conquistar a terra de Canaã. Nós somos pessoas que temos promessa. Se mova na unção e no propósito de Deus. A unção de Deus na nossa vida é a capacitação do céu sobre a nossa vida. São os recursos espirituais para que a gente cumpra o chamado e o propósito. Se nós queremos andar num lugar de segurança, nós precisamos nos mover na vontade e no propósito do Senhor. Esse é o lugar mais seguro para nós, irmãos. Se a gente estiver fora da vontade, se a gente estiver na desobediência, a gente está num lugar de risco, a gente está num lugar de insegurança. Mas se a gente se move na obediência, no propósito, no chamado que Deus tem para a nossa vida, a gente está num lugar de segurança. Porque se a gente está no centro da vontade dEle, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele que promove os recursos que nós precisamos, é Ele que realiza na nossa vida, através da nossa vida, é Ele que faz. Então, busque ao Senhor, até que você encontre nele toda a segurança que você precisa. E que toda a insegurança e todo o medo seja lançado fora da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Confie no Senhor, creia que Ele é fiel e poderoso para guardar você, para guiar você e para te dar vitórias para a honra e glória do nome dEle. Não porque
você é bom, não porque eu sou bom, porque isso não diz respeito a nós, mas viver o chamado de Deus é a coisa mais preciosa para a nossa vida. Viver o propósito de Deus é uma coisa linda, fantástica, extraordinária, porque é sempre confiando nele, e é sempre ele fazendo, muitas vezes até mais do que nós pedimos, pensamos e até imaginamos, porque ele é o Todo-Poderoso, e nós confiamos nele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero passar aqui para o pastor Ednei. E é claro que nós vamos orar ainda, né, e clamar ao Senhor. Se há alguma insegurança na nossa vida, esteja nos dominando, nos paralisando, nós vamos vencer e romper em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos assentado como você está. Em nome de Jesus. E vamos celebrar o Senhor esta canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas
mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que te guarda, me guardas, e em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Fique de pé. Vamos cantar E se eu passar pelo vale. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas e te guardas. Aleluias. Em teus Glória a Deus. braços é o meu descanso. A Bíblia fala de incertezas, de momentos que podem sim estar presentes em nossa vida e de circunstâncias que podem ou não acontecer. A insegurança crônica é quando a gente não encontra descanso em paz em nada, em momento algum, em ninguém. Se torna até difícil para uma pessoa com insegurança crônica confiar em Deus, acreditar. Mas existem momentos inseguros ou momentos de insegurança, que são instabilidades na nossa vida, que são gerados por circunstâncias momentâneas, ou um período que está se vivendo. A gente tem que discernir isso. Eu sou uma pessoa insegura ou estou inseguro agora? Não, eu estou inseguro porque estou vivendo um momento de desequilíbrio por conta de algo que parece que vai me destruir. Um problema que está acontecendo que eu não esperava e que me trouxe tanta perplexidade, que mexeu com a minha pressão arterial, os compassos do coração, os batimentos cardíacos, trouxe tanta perplexidade que eu estou vivendo um momento inseguro ou de insegurança. Ou então é algo crônico, eu sou uma pessoa insegura. Então a pergunta é: você está vivendo um momento de insegurança? Ou você é uma pessoa insegura? Uma pessoa que é insegura é uma tendência. Qualquer coisa
Se a pessoa vier assim, olhe para mim, eu tenho uma novidade para te contar, a pessoa já descompassa, já descontrola tudo. Mas a pessoa que vive um momento de insegurança, ela aguarda primeiro ouvir, para depois sentir, para depois se descontrolar ou se controlar mais ainda. Quem entendeu? Então, olha só, uma regrinha para eu e você entendermos em tudo ou quase tudo na nossa vida. A primeira coisa, a gente tem que saber o que está acontecendo com a gente. Nós precisamos ter o conhecimento da realidade daquilo que a gente está vivendo e o que está acontecendo conosco. A segunda coisa é canalizar essa ansiedade gerada, como foi dito aqui, que a insegurança gera ansiedade, canalizar essa ansiedade para coisas, circunstâncias, ou, no caso, falando de Deus, para o Senhor. Pensar em Deus. O salmista pensou em Deus no Salmo 23. Ainda que, ele estava dizendo o que estava acontecendo, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quer dizer, o salmista está declarando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não seria uma pessoa insegura, eu não temeria mal nenhum. Pronto. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, então a insegurança, a normalidade da insegurança por conta do vale da sombra da morte é dominada por conta daquele que ele diz que está com ele. Então aí a gente pode estar correndo grandes riscos, que na verdade essa insegurança, como foi dito aqui, é uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. E aí é um problema, porque uma coisa é eu não confiar em você em tudo da minha vida. Uma pessoa é digna de confiança até certo ponto, certo, pastor Antônio? Mas chega um momento tão crucial que não é nem uma questão de confiar ou desconfiar na pessoa, é porque você vê nela uma falta de condição de te suprir naquilo que você cuida estar precisando. Foi dito sobre Davi, um homem guerreiro, que venceu um gigante com uma funda. Foi dito aqui, lembrado a nós, que ele matou um leão e um urso. Só que houve um momento na vida de Davi que ele disse, depois dele se tornar um guerreiro experimentado, ele disse, não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Veja que ele não está com funda na mão, ele está com arco, com flecha, e ele está com espada na mão, um homem experimentado. E a propósito, a Bíblia diz que ele tinha na sua tenda a espada que era de Golias, que ele havia matado o próprio gigante com a espada do próprio gigante. Mas a Bíblia diz que ele declarou, não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Não era questão dele desconfiar de si. Era uma questão de que a guerra, a luta naquele momento, era muito maior do que a confiança que ele tinha na sua própria habilidade. Então, momentos de insegurança não querem dizer que a gente não confie em Deus, mas quer dizer que nós não confiamos em nós para nos livrar daquele problema. Por quê? Porque é a hora, é o momento que só Deus pode nos suprir. Então eu não vou confiar naquilo que eu tenho presente na minha vida que me gere segurança. Por exemplo, pastor Antônio está com o bolso cheio de dinheiro. Se acontecer um problema no carro dele, bater motor, ele está nem aí, vai rir. Não vou consertar o motor, não vou comprar um carro zero. É uma questão dele, ué. Agora, pode acontecer na vida de alguém que teme até baixar o óleo, acabar a gasolina, não tem dinheiro. Então, a desconfiança de que aquilo pode... Estou dando um exemplo raso. Então, a desconfiança daquilo acontecer... vai estar com pouca gasolina no tanque, eu preciso ir em tal lugar.
Meu Deus, será que a gasolina vai dar? Olha que exemplo raso, pequeno. A insegurança de ir e de voltar. Ontem eu e o pastor Enéas fomos, depois de vir do retiro dos jovens, fomos a Teresópolis. Lá no interior, 1 hora depois de Teresópolis, eu fui lá ministrar para um grupo de obreiros da igreja de Teresópolis. E o tanque estava um pouco acima do meio. Olha o exemplo que eu acabei de dar, lembrei. Falei, melhor encher o tanque. Porque eu já fui dizendo, dá para ir e voltar, e já me meti em enrascadas. De ficar doido, meu Deus, não vou conseguir chegar até o posto. Então o que eu fiz? Como sou uma pessoa previdente, confiei no cartão de crédito dele, parei no posto de gasolina, o tanque estava acima do meio, entre o meio e aquele faltando ainda tendo um quarto, e parei, o frentista falou, e aí? Eu falei, enche o tanque. Aí ele me fez a pergunta básica, no dinheiro ou no cartão? Eu olhei para o pastor Enéas, no cartão. Aí ele falou, aqui a gente só aceita Visa ou Master. Eu olhei para o pastor Enéas e falei, é Visa ou Master? Ele falou, nem Visa nem Master. E eu olhei para o rapaz e falei, é no dinheiro. E aí tive que pagar do meu. Mas como pessoa previdente, enchi o tanque. Como diz o outro, fumo, voltamos, fomos e voltamos. E daria a gasolina que tinha, dava para ir e voltar. Mas por conta da insegurança de dar ou não, eu me preveni. Então, você pode levar uma vida de insegurança ou se prevenir. Se prevenir em Deus, no teu Senhor. Foi esse mesmo Davi que disse no Salmo 27, se não foi ele foi outro, mas está escrito. Ele diz, ainda que um exército se levantasse contra mim, não teria medo. Ainda que a guerra estourasse comigo, contra mim, nele confiaria. Então o problema não está nas adversidades da nossa vida. Vira para o teu irmão e diga, o seu problema não são os seus problemas. Não, eu preciso que você diga. Gentezinha muda, fala. O seu problema não é o seu problema. Quem está casado está com a esposa aí do lado, vai lá, Alexandre, manda ver. Diga assim, o seu problema não sou eu, querida. Vai, você fala, o seu problema não sou eu, meu amor. Fale aí, Lindomar, fale, Deidre, o seu problema não sou eu. Raninha, que fez aniversário ontem, o seu problema não é a sua idade. Os nossos problemas, na verdade, não são os nossos problemas. Igreja de Jesus, povo de Deus, os nossos problemas são só mais uma motivação da gente demonstrar em quem a gente confia. Você não pode confiar em você, em tudo. Não é que você deva desconfiar de você, como Gideão. Você tem que confiar em você. Mas tem momentos que você não deve confiar em você, mas em tudo você deve confiar nele. O teu socorro continua vindo dele. Oh glória! É ele que estabiliza a nossa vida, ele que nos traz segurança, é ele que elimina as nossas incertezas. Ele é o nosso porto seguro. Ou ele não é o nosso porto, a gente solta o cabo do porto da nau e vamos andar com fé em Jesus, navegar com fé em Jesus, porque ele está conosco no barco. A onda pode se levantar, o fato de Jesus estar presente na nossa vida não nos garante vivermos infortúnios e dificuldades, mas se ele está presente no barco, não vai afundar. Tua vida, teu barco, que a tua vida não afunda, não se submerge, se ele estiver na embarcação que é a sua vida. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, diga, se Jesus estiver no seu barco, ele não vai afundar. O fato de não afundar, minha irmã Elaine, não quer dizer que não vai viver instabilidades. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou, o resto não sei cantar. Mas você que aprendeu
Cante logo a canção e não olhe para mim, olhe para o seu irmão. Oh, meu Deus do céu, acho que eu tenho um espírito meio nortista. Minha esposa que fala. Eu não sou repentista, eu sou derrepentista. De repente, a gente fala algumas coisas. Nossas lutas, instabilidades, são provocações de Deus. Ó, meus olhos, para a gente o conhecer mais. Minha irmã Zemira, os discípulos já tinham visto tudo. Mas o barco balança, a onda está alta, o mar está encapelado, não tem mais certeza, não tem mais segurança. E ele se levanta e manda dar ordem ao vento. E o mar se acalma. E olha para mim, olha meus zóis. Zóis, ouvidos, orelha. Olha o meu olho que a terra vai demorar a comer. Quem diz amém? E os discípulos entreolham-se e dizem um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Criador do vento e do mar. É o Criador de todas as coisas. Então, quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais segurança eu tenho nele. Lembrando aí, depois ninguém brinca com a minha irmã. Eu já falei para vocês, quando eu tinha 10 meses, ela disse: pula aqui, Jendei. E o idiota... Bum! 10 horas desacordado, ou quase 10 horas, desmaiado, lá na roça. Por quê? Porque 10 meses eu não tinha condição de confiar nela ou desconfiar dela. Não tinha consciência de confiança. Só fui motivado por um chamado. Pula! Você já se sentiu um tolo? Eu não me senti, porque eu não tinha nem condições de assimilar isso. Mas eu atendi a um chamamento ou uma fala de uma pessoa que não tinha condições de reagir a um incidente. Mas quando nós olhamos para o Senhor, Deus não reage a um incidente da minha vida. Porque reagir é uma atitude que alguém toma depois que algo acontece. Deus não reage, Deus age antes. Deus age antes. Então, é por isso que o Salmo de número 100 diz para a gente celebrar ao Senhor com tristeza, com decepção, com desconfiança. Celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Por que você acha que o nosso personagem no mês, o Gideão, tinha tanta dúvida no coração? Porque ele vivia uma vida de insegurança. Então, quando ele conheceu a Deus, o seu poder, a insegurança foi embora, vazou. Ele lutou contra 135 mil soldados do exército inimigo com 300 homens, mas na verdade ele não lutou. Pastor Edilson, ele não lutou. Ele sabia que não ia lutar. O papel dele não era lutar. O papel dele era proclamar a vitória de Deus. Então pense, 300 pessoas lutando contra 135 mil, pensa. Isso não é menor, não é maior, isso é maior que o seu problema. O seu problema é menor que isso. Eu vou repetir, o seu problema é menor que isso. Pastor, você tem razão. Eu estou lutando contra a minha mulher. Ela parece que é 200 mil. E eu sozinho. Eu estou lutando contra o marido. Parece que é 1 milhão contra euzinho só. Quando ele vem, parece um pororoca da Amaral Neto. Parece o tsunami. Tem marido que é igual um tsunami, irmão.
E tem mulher que é também uma tsunama. Em tudo. Quanto mais conhecermos de Deus, menos ansiosos seremos, menos inseguros seremos e mais rápido lograremos êxito nas nossas batalhas. Os seus problemas, suas lutas são uma provocação de Deus, eu estou repetindo a frase, porque Ele quer se mostrar grande na vida de quem espera por Ele. O problema é eu e você não sabermos esperar. Vira para o teu irmão e fala assim: espera em Deus, vai, espera. Não, faz assim, olha a mão, espera assim menos, vai. Isso. Então, uma pessoa aqui pode estar aqui ou aí falta o monitor, só tem aqui a câmera, mas eu sei que você está aí, embora eu não estou vendo o monitor ali, porque quando eu vejo o monitor só vejo eu, não vejo você, só vejo a mim. Então, você pode ter uma vida de insegurança crônica, porque foi marcada por vários destemperos, você pode estar vivendo momentos de insegurança. Quer seja algo que é constante, quer seja que é algo que vem e vai, convido você, se você quer receber uma oração sobre isso, está vivendo isso agora, quer resolver algo, sente-se aqui essas cadeiras. É para sentar aqui na primeira fila, na cadeira que está virada para mim. Vem, pode vir. Quer receber uma oração, ministração? Na cadeira que está virada para mim. Eu repito, você pode estar vivendo uma insegurança crônica, ou você pode estar vivendo uma insegurança momentânea, por conta de algum episódio da sua vida. Sente-se nessas cadeiras que estão viradas para mim. Se acabar, por favor, intercessores, vocês ajudem o povo a sentar onde acabar. Eu não sei o que fazer agora não, me ajuda aí. Eu disse a vocês que nós estamos hoje deficitários de intercessores, por conta de retiro, de feriado estendido, de viagens. Senhor, está faltando intercessor na escola de cura. O que eu vou fazer? Que lindo momento para você orar, hein? Eita glória! Isso, vão com calma, todo mundo vai se arranjar aí, se arrumar. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez essa canção. Você que está sentado, permaneça. Vá falando com Jesus. Você pode contar para Ele o seu... Pode deixar que a gente não vai cantar não, tá, Raninha? Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa? Conta para quem? Conta para quem? Para Jesus, amém, amém. Vamos ouvir mais uma vez, vamos cantar mais uma vez essa canção, e logo após os irmãos vão à oração. Vamos cantar, Raninha. Seguro estou nos braços daquele que nunca me... Você que veio à frente, se assentada aí, vai cantando, vai sussurrando nos ouvidos do Senhor esta canção. Seu amor perfeito feche seus olhos, sempre esteve se envolva com Ele. Em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu. Enquanto cantamos, os irmãos vão se chegar a você para orar. Eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou no
nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, Aleluias. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços Em nome do Senhor Jesus, é o meu descanso. não se paralise pela insegurança. Em teus braços Que o Espírito do Senhor se mova na sua vida. Que o conhecimento de Deus aumente na sua luta, na sua aprovação, no seu momento. Que esta glória, que esta presença do Senhor inunde o seu ser. Confie em Deus, estarás seguro. Lance sobre Ele, após essa confiança, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você.